Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso PHP mais QL. Nesta aula nós iremos abordar inclusão de arquivos e funções. Bom, primeiramente, a gente vai startar o servidor local. No meu caso, eu estou usando o AmpServe. Se vocês estiverem usando o Champ, é a mesma coisa. A única coisa que a gente tem que fazer é saber identificar a pasta pública do nosso servidor, que é onde a pasta que vai subir todos os nossos projetos. No caso do AMP, a pasta www é a pasta pública onde eu vou colocar o meu projeto para rodar. E no Champ, a pasta htdocs. Isso se estiver com as configurações padrões. Bom, aqui no NetBeans eu vou criar um novo projeto. Então, arquivo, novo projeto. Não é para abrir projeto, é para criar um novo. Uma aplicação PHP, próximo, nome da minha aplicação. Vou criar uma função para umas funções para calculadora, então vou chamar a aplicação de calc. Aonde a gente vai salvar a aplicação? Na pasta pública lá do navegador, então do servidor local. Então a pasta pública do meu servidor local é a pasta www. Vou salvar o meu projeto aqui dentro e criar um diretório para esse projeto com o mesmo nome do meu projeto, calc. E dar um finalizar aqui. Bom, o PHP ele já cria essa interface inicial para a gente, um index inicial. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, é criar um novo arquivo, um arquivo do PHP chamado de biblioteca, que vai ser a minha biblioteca de funções. Biblioteca. Bom, finalizar. Então ele já criou para mim aqui a minha biblioteca de funções. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, é criar as funções necessárias para trabalhar com essa biblioteca de função. Primeira função que eu vou criar uma função para somar. Ela vai receber dois números e vai somar então um com o outro. Vou dar um nome para essa função de somar. Então ela vai receber o primeiro número e ela vai somar esse primeiro número com um segundo número. Então vou colocar aqui uma variável result, de resultado da soma. Para result, atribua n1 mais n2. Então ele vai somar os dois números e vai armazenar dentro da variável result. E eu vou retornar return result. Então sempre que eu chamar essa função somar, ela vai solicitar que eu atribua dois valores para ela, ser um número 1 e um número 2. Ela vai realizar a soma desses dois valores e a partir dessa soma ela vai ter um resultado e ela vai estar retornando o resultado. Então sempre que a gente chamar somar, atribui dois números para ela e ela me devolve a soma desses dois números. É como se a gente estivesse fazendo uma função, é como se a gente estivesse fazendo um milkshake de morango. Eu coloco o morango e o leite no liquidificador, que no caso aqui o morango seria o número 1 e o leite o número 2. Ele faz uma funcionalidade interna e ele me devolve para mim então o meu milkshake, que seria meu resultado. Uma analogia aí com o mundo real. Agora que a gente já tem a função somar, para usar essa função que está dentro da biblioteca, a primeira coisa que eu preciso fazer é incluir essa biblioteca aqui. Se eu tentar usar a função somar, eu vou tentar usar a função somar sem incluir essa biblioteca. Resultado é igual a somar, que ele já encontrou para a minha função que eu criei. Qual que é o número que eu quero somar? Eu quero somar 10 com 20. Então teria que dar 30. 10 com 20, 30. Vou lá chamar então localhost, e eu vou chamar aqui a minha função aqui calc, que foi o projeto que a gente criou. Ele vai falar que deu erro, não conseguiu encontrar. Ele não conseguiu identificar a função somar. Então dentro do meu arquivo index aqui, na linha 14. Então não identificou a função somar. Mas não existe, a função existe. Mas o que está faltando aqui é a gente incluir ela. Então vou dar um include
include, e a função, a biblioteca, onde a função se encontra dentro. Então, foi incluída agora a somar aqui. Então, quando a gente faz aqui include e a biblioteca, é a mesma coisa que eu tivesse copiando isso aqui, dando um Ctrl C nisso aqui e atribuindo ele aqui. É a mesma coisa quando a gente faz o include de um arquivo, a inclusão de um arquivo. É exatamente isso que a gente está fazendo quando a gente fala inclua tal arquivo dentro desse outro aqui. Ele pega tudo que existir dentro da biblioteca e inclui aqui dentro. Ok? Agora, se a gente voltar e olhar lá, ó, resultado igual a 30, porque agora ele conseguiu achar onde é que está a função somar e conseguiu realizar a soma aí. Se eu fizesse novamente a inclusão desse arquivo, ele vai dar erro. E o erro que ele dá é porque ele falou que você já declarou uma vez a função somar, não pode declarar de novo. É isso aqui, ó. É a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ó, não posso declarar duas funções com o mesmo nome. Então esse é o erro que dá. Então quando a gente inclui duas vezes um arquivo que tem uma função, por exemplo, uma variável com o mesmo nome, ele vai dar esse tipo de erro aqui. Então o que a gente pode fazer é usar o require 11. O require 11 ele vai fazer o seguinte: ele vai tentar incluir o arquivo uma única vez, ele vai incluir o arquivo. E se existir esse arquivo incluído de novo, ele já não vai incluir mais, ó. Então, ó, ele incluiu uma vez, ele identificou que eu estou tentando incluir o mesmo arquivo novamente, então ele fala, ó, não precisa, que você já incluiu, então ele não dá erro de novo, não vai dar esse tipo de erro. Então, a única diferença é essa: o include 11 inclui várias vezes, o include inclui quantas vezes você chamar um arquivo, e o include 11 vai incluir só uma vez. Aqui, deixa eu só apagar essa função somar aqui, só pra gente fazer. Vou deixar em comentário aqui, só pra gente fazer um teste. Eu vou criar um formulário bem simplesinho aqui. Não, formulário não, vou dar um hash aqui. E vou escrever dados. Ok? Bom, eu incluí aqui, só deixar em comentário também isso aqui. Eu incluí a biblioteca, então, aqui dentro, duas vezes. Quantas vezes vocês acham que vai aparecer a palavra dados escrito na tela? Eu acho que uma única vez, ó, dados. Porque a gente está usando o include 11. Ele identificou que já houve uma inclusão, não inclui novamente. Se eu tivesse usando o include, ele vai, quantas vezes eu chamar, ele vai incluir novamente este arquivo aqui dentro. Okay? Então essa é a diferença entre include e include 11. Agora um exemplo aqui que a gente pode fazer é tipo a diferença entre o include e o require. O include, se eu, por exemplo, não existe um arquivo chamado biblioteca 1, esse arquivo não existe, ok? Então ele vai dar um erro. E aqui depois do erro, vou fazer assim, ó, echo 10 mais 10. Então ele vai fazer um cálculo para mim. O que a gente vai identificar aqui? Que ele vai dar o erro, né? Vai falar, não consegui achar a biblioteca 1, só que ele vai continuar realizando as funcionalidades do meu sistema. Então ele vai tentar incluir, não conseguiu incluir, mostra na interface que deu erro, não consegui incluir, mas ele continua realizando as funcionalidades. Se eu tivesse usando, por exemplo, o require, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai tentar incluir, ok? Só que o que você vai notar é aqui, ó, ele não vai mais mostrar
os dados, a soma aqui 10 mais 10, porque assim que ele tenta incluir alguma coisa e não consegue, ele não deixa o programa continuar. Então o programa, ele parou aqui, ele tentou incluir, não conseguiu, ele breca esse arquivo, a execução desse arquivo nesse ponto. Então ele não faz nada que esteja depois do require. Se eu tivesse usado o include, daria certo, e o require não. E o require once é a mesma coisa. Ele vai tentar incluir, se ele já encontrou, já foi incluído uma vez, ele vai seguir o mesmo princípio lá do include e ele não vai incluir novamente. Bom, agora falando novamente a respeito das funções, o que eu vou fazer aqui? Eu vou descomentar esse daqui e eu vou realizar todas as 4 operações básicas aqui. Somar, aqui, subtrair. Para subtrair a mesma coisa, eu vou pedir 2 números, né, o número 1 e o número 2, e vou retornar, então aqui, return N1 menos N2. Eu já simplifiquei aqui, ó. Anteriormente a gente tinha criado uma variável para guardar o resultado, agora eu já estou mandando retornar o resultado. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou fazer uma função multi de multiplicação, que vai retornar a multiplicação de 2 números, e uma função div, que ela vai dividir o número 1 pelo número 2. Ok? Então, aqui na biblioteca de função a gente criou 4 funções com as operações matemáticas básicas. E aqui nesse arquivo, vamos arrumar isso aqui, vamos chamar o require aqui mesmo, normal. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável número 1 e eu vou atribuir para essa variável número 1 200. E uma variável num2 eu vou atribuir para ela 7. Okay. Agora vamos chamar essas funções então, ó. Vou dar um hash aqui. Result soma. Então, e eu vou chamar a função somar. Minha função somar. Quem que é o N1? Meu N1 vai ser o meu número 1, né, que vai ter 200 lá dentro. E o meu N2 aqui que ele está pedindo vai ser o meu número 2, que vai ter um valor de 7. Eu vou fazer a mesma coisa. Só vou dar quebrar uma linha aqui. Vou usar uma tag HTML para quebrar a linha. Um BR. Ok. Eu vou fazer a mesma coisa com todas as operações. Essa aqui vai ser resultado subtração. Eu vou chamar a função subtrair. Aqui vai ser resultado multi de multiplicação e eu vou chamar a função multi. E aqui eu vou chamar a função div. Ok. E mostrando os resultados. Antes aqui eu vou mandar mostrar qual é o valor de cada número. Então hash número 1. Qual é o valor de número 1? Então o valor de número 1 é igual a minha variável N1. A concatenação no PHP é ponto, não é mais. Hash número 2 é igual então aqui a minha variável número 2. Então executar isso, ver como ficou. Aqui, ó. Só usar aqui
Não, tentando quebrar a linha aqui como se fosse o C#, mas não funciona. Dá um BR aqui. Ok. E aqui também a gente vai dar deixa eu dar um BR aqui também, senão vai ficar tudo na mesma linha. Ok. Então, ó, número 1 vale 200, número 2 vale 7. Na função somar, a gente somou o número 1 com o número 2, 207. Na função subtrair, a gente subtraiu, né, 200 menos 7, 193. Na função multiplicar, multiplicou 200 por 7, 1.400. E na função dividir, a gente dividiu 200 por 7, que deu 28. Então, essa é a ideia da gente criar aí uma biblioteca de função. Então, sempre que eu precisar de alguma função contendo nessa biblioteca, eu incluo a biblioteca e só chamo a utilização dessa função. Essa biblioteca de função poderia ter função como validação de CPF. Então, sempre que você precisasse de uma validação de CPF, você incluiria a biblioteca e chamaria a função para validar CPF. Outro exemplo, quando a gente está trabalhando com banco de dados, quando eu vou passar um bloco de texto para o banco, daria erro, por exemplo, em aspas duplas, que vai dar conflito com aspas duplas do comando de insert, por exemplo. Então a gente poderia criar uma função para transformar todas as aspas duplas em outro sequência de caractere para gravar no banco. Então uma função para modificar aspas duplas para outro caractere. E quando a gente desse um select do banco e trouxesse esses dados, a gente transformaria novamente através de uma outra função, que era desfazer a funcionalidade da primeira, transformaria essa sequência de caractere novamente numa aspas duplas. Então, o legal da gente usar a função é isso aí. Cria e sempre que precisar, só chamar para usar. Bom, essa foi a nossa aula. Eu aguardo vocês na próxima aula.